Vamos ver do verso 1 até o 14, tá? João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Nós precisamos entender, antes mesmo de uma boa leitura dos evangelhos, o propósito de cada um deles. Quando você abre o evangelho de Mateus, nós temos ali uma genealogia que ela é proveniente e vem citando ali o nome dos reis. Mateus tem o objetivo de citar essa genealogia, nomeando os reis e dizendo que Jesus vem da linhagem de Davi como rei, porque o objetivo do evangelho de Mateus é apresentar Jesus como rei e senhor do reino celestial. O objetivo do evangelho de Mateus é proclamar que aquele que vem, que aquele que nasce, que habita entre nós, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e aquele que nele está, ou aquele em quem ele habita, é também parte do seu reino e vive este reinado eternamente a partir do Rei dos Reis. O Evangelho de Marcos tem um segundo propósito aí, que é anunciar que este rei que Mateus anunciou é também servo. Então, quando você abre e começa a fazer uma leitura do Evangelho de Marcos, você cansa, porque Jesus está aqui, está ali, de aldeia, vai tirar expulsa demônio, cai o enfermo, e não sei o que, visita não sei quem, o tempo todo Jesus está trabalhando. Então, o Evangelho de Marcos anuncia Jesus como servo. O Evangelho de Lucas, você olha a genealogia que Lucas expõe, ele não expõe a partir dos reis, mas ele expõe a partir da família, da descendência de homens. O propósito do Evangelho de Lucas é, portanto, anunciar a humanidade desse Cristo que é 100% Deus, ele também é 100% homem. Então vai expor a humanidade de Jesus como homem. Esse é o objetivo do Evangelho de Lucas. Já o objetivo do Evangelho de João, que nós entramos aqui no capítulo 1, é anunciar Jesus como sendo o próprio Deus. Tá? Esse é o objetivo do Evangelho de João. E ele já vai iniciar o seu escrito desta forma. Então vamos lá. João, capítulo 1. Deixa eu trocar esse microfone. Amém. Eita. Muito bem. João, capítulo 1. A partir do verso 1. No princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra, o verbo, é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo em que pudemos te louvar em forma de canções, pudemos te adorar em forma de canções, pudemos te adorar e te louvar através das nossas ofertas. Senhor, neste momento nós paramos para que a tua palavra fale ao nosso coração, nos ensine, nos fortaleça, ó Deus, e que ela possa produzir
uma aplicação em nossa vida por intermédio do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor destrua todo intento do maligno, que porventura tente roubar a nossa atenção, nos distrair, em nome de Jesus, Pai. Neste momento é um tempo de culto ao Senhor. Ó Deus, nós não estamos aqui para que a nossa vontade seja feita ou satisfeita, mas nós estamos aqui para que a tua vontade, para que o teu propósito, ó Deus, nessa noite se cumpra. Portanto, que a tua palavra, então, possa tocar a nossa vida e trazer em nós, e a partir de nós, através de nós, uma aplicação poderosa. Ó Deus, que resulte, Senhor, num coração transformado, num coração inclinado à tua vontade, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o discípulo de Jesus aqui, João, ele inicia o seu evangelho com esta verdade que diz: no princípio era o Verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais, ele está dizendo: em arre, em logos, kai theos, em logos. Quando ele diz respeito da criação, ele está se referindo à criação de todas as coisas que se dá no princípio, lá em Gênesis. O princípio de Gênesis, quando a Trindade está uniformemente unida, vinculada no propósito de criar todas as coisas, para que então a sua imagem e semelhança fosse reproduzida, para que a sua imagem e semelhança herdasse as coisas que então seriam criadas a partir da unidade da Trindade. Quando se refere à palavra, o Verbo diz respeito à Trindade em ação que cria, e que cria a partir do nada. A palavra que se usa ali, criar, é a partir do nada. Deus tem ali em Gênesis capítulo 1 a terra bruta, a terra sem forma, a matéria sem forma, a matéria no estado caótico, sem vida. Ao mesmo tempo que o seu espírito paira e choca e dá vida àquilo que está no caos, que é a matéria. Então, a luz, a palavra, começa o seu processo criador sobre toda a matéria que está em seu poder. Então, tudo passa a ser criado a partir do nada, pela palavra, pelo Verbo da vida, pelo Senhor Jesus Cristo. A importância de João estar trazendo isso é que os seus ouvintes, os seus leitores, não são apenas judeus, mas também gregos, e os gregos se inclinavam à sua mitologia, aos seus falsos deuses, às suas falsas tradições, onde tudo e todos e as formas, o ar, a água, o fogo, a terra, tornavam-se deuses, supostos deuses. Mas não, quando João está escrevendo no princípio, é que antes de todas as coisas serem criadas, quem as criou foi o único Deus verdadeiro, e esse Deus se manifestou em carne. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele estava em Deus, na unidade da Trindade, criando todas as coisas. Nós cristãos concebemos um único Deus, e para que Ele seja Deus, Ele vive Pai, Filho e Espírito Santo. Para que Ele seja Deus, uniformemente Deus, consubstancialmente Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso único Deus. E juntos, na mesma vontade, propõe-se, portanto, criar todas as coisas. E Jesus é o agente da criação. Jesus é a palavra liberada que dá origem a tudo a partir do nada. Assim, fica simples para que os seus ouvintes e os seus leitores compreendessem que nós não temos direito a nos inclinar a mais ninguém, a não ser a Jesus Cristo, Deus eterno, Deus sobre todas as coisas. Do versículo 1 ao versículo 3, o propósito de João é identificar Cristo sendo esse Deus eterno, Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Mas é importante que ele assim faça por causa do desenvolvimento do texto que ele nos traz, inspirado pelo Espírito Santo. Mas acerca da divindade de Jesus Cristo, eu gostaria que os irmãos também passeassem um pouquinho na Bíblia comigo nessa noite. O livro de Hebreus, capítulo 1, abra lá a sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 1, fala sobre a divindade de Jesus Cristo.
O propósito do livro de Hebreus é a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo sobre os seres celestiais, sobre os anjos que foram criados, a supremacia de Cristo sobre a lei, a supremacia de Cristo sobre Moisés, a supremacia de Cristo sobre o homem, a supremacia de Cristo sobre o templo, a supremacia de Cristo sobre a igreja, a supremacia de Cristo sobre tudo que for criado. Esse é o tema de Hebreus, a supremacia de Cristo. Não, o tema de Hebreus não é a fé, como alguns pensam de maneira errada, né? Porque tem lá a fé, é o firme fundamento, não. Mas o próprio Cristo é o fundamento de toda a fé. E diz aqui em Hebreus, no capítulo 1, deixa aqui, eu falei para os irmãos abrir, não. Hebreus capítulo 1: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Temos aqui confessado pelo autor de Hebreus que em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ali não é uma questão apenas do corpo, mas que todo o corpo da plenitude divina está em Cristo, porque Ele é Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, 18, 19, diz que Ele é a expressão de Deus, Ele é o primogênito, no sentido de ser herdeiro de todas as coisas que Ele próprio criou, Ele é Deus. A Bíblia, em todos os meios, em todos os aspectos, aponta para Cristo. A centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. E se você quer ler a Bíblia de maneira correta, leia tendo Cristo como centro da palavra de Deus. Então você encontra o Cristo eterno. O primeiro momento deste Evangelho de João é dizer que Cristo é Deus, que Cristo é eterno. Ele não foi criado. Ele sustenta todas as coisas. E tudo foi elaborado na Santíssima Trindade. Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, verso 20, novamente sobre a divindade de Cristo. Nós precisamos nos ater a essas informações, irmãos, tanto quanto teológicas, porque nós temos hoje uma igreja evangélica que caminha paralela à igreja de Cristo, em que você se inclina por um copo de água, em que você se inclina por uma bandeira de Israel, por uma arca da aliança. Desde quando nós em Jesus voltamos ao judaísmo? Isso é heresia. Jesus não está fadado ao judaísmo. A partir de Cristo nós nos tornamos cristãos. E a nossa doutrina é Cristo e não o judaísmo. Não são as figuras do Novo Testamento que nos regem hoje. As figuras do Novo Testamento apontavam para Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Salvador, o Redentor. Não há mais necessidade de símbolos, nem de objetos que nos remetam a Cristo, porque Ele está presente em nosso meio, pessoalmente, vivo, ressurreto, porque Ele é Deus. Então nós temos compreendido paralelamente a igreja que Jesus vê, uma igreja chamada evangélica, mas que traz um pressuposto da onde não existe Deus naquilo. Deus não está retido a coisas, a símbolos, a imagens ou a copos de água. Não, Deus não precisa de intermediários para curar ou para salvar a sua vida. Ele próprio se deu na cruz do Calvário. E quando eu caminho nessa vã teologia, nessa vã mentira, eu caminho em pecado, desconhecendo quem Ele é, vivendo um cristianismo ilegítimo, sincrético, misturado, como simpatias que me regem. Não, Jesus é Deus, Ele é eterno, Ele se entregou na cruz do Calvário. Veja 1 João capítulo 5, verso 20. O discípulo de Jesus, João, diz assim: da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, divindade de Jesus. Ele é Deus. Algumas seitas e heresias que temos por aí dizem que Jesus é um Deus menor. Ellen
que na verdade esse Cristo é o anjo Miguel. Que absurdo nós chamamos. Testemunhos de Jeová vai dizer que ele é um Deus menor criado. Não, não é isso que a Escritura está dizendo. Não é isso que o seu discípulo João amado, que reclinava nos seus ombros, que o tocou, que o apalpou, que o ouviu, que caminhou, como ele diz. Não, ele está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é eterno, que ele criou todas as coisas e jamais foi criado por ninguém. Autoexistente, independente, soberano, onipresente, onisciente. Esse é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Precisamos estar cientes da doutrina de Cristo e do caráter da divindade de Cristo, e tomar cuidado para não sermos enganados com essa avalanche de heresias que estão vindo mascaradas de evangelho e confundindo muita gente. E quando nos falta a concepção de que Jesus Cristo é Deus, nós relativizamos o seu amor, nós relativizamos a sua justiça, nós relativizamos os atributos de Deus, a ponto de conseguirmos viver uma vida profana e uma vida cristã, tudo isso junto e misturado. Da mesma maneira como o conceito sobre Deus é misturado, então nós vivemos de maneira sincrética, misturada, misteriosa. João está preocupado em, antes mesmo de dizer sobre a salvação, é anunciar que aquele que salvou-nos, ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Não, e nós não somos o centro de Jesus Cristo. Ele só nos salvou porque assim foi a vontade dele, assim foi o seu propósito, segundo diz Efésios, o beneplácito da sua vontade, a determinação da sua vontade. Ele quis assim, tudo ele fez por causa que ele prometeu, e Deus não é homem para que minta. Tudo gira e girou até esse dia e até a sua volta, dentro da sua própria palavra e do seu querer, porque ele é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é eterno. Deu para entender a divindade de Jesus? Mas um pouco além disso, nós encontramos na pessoa de Jesus, no caráter de Jesus, profetizado por Isaías, a própria divindade. Abra comigo em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Há um tempo atrás, tiveram uma triste ideia de fazer uma propaganda. A princípio parecia evangélica, bonita, e fizeram vários adesivos e colocaram nas mídias, na internet. Tudo Deus. Quem chegou a ver um adesivo assim? Tudo Deus. Não, tudo não. Tudo não é Deus. É por isso que hoje tem gente que adora uma árvore, diz que Deus é tudo. Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é as estrelas, Deus é a árvore, Deus são os animais. Não. Isso não é Deus. Nunca foi. A partir do momento de um pequeno adesivo que pronuncia um sofisma, algo que parece verdade, mas não é, então você começa a criar uma mentalidade que relativiza Deus, e que tudo então que é bom é Deus. Não, tudo foi criado, é obra das suas mãos, mas não é Deus. Então vai dizer que o ser humano é um Deus? Não. Mas a Bíblia diz que somos deuses, diz no sentido de principado, que a partir do Rei dos Reis, que nos tira da miséria, da conduta miserável, da condenação, e nos faz assentar como príncipes. Mas não somos dignos de sermos adorados como deuses. Somos príncipes regidos pelo Rei dos Reis e Senhor do Senhor, a quem se dá toda a adoração. Veja, parece bonito. O diabo sabe se... O diabo, ele pode parecer com um anjo. O
diabo pode se travestir de anjo, se apresentar como um anjo de luz. E talvez muitos ao verem isso se prostrem. Não, irmãos. Precisamos saber quem é Jesus. Precisamos ter plena consciência da sua eternidade e da sua divindade. Lá em seu caráter, no capítulo 9 de Isaías, verso 6, diz o texto: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como um rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Tudo se realize, tudo foi consumado na cruz do Calvário, por causa da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Jesus Cristo traz em seu próprio caráter a divindade. Diz aqui que Ele é eterno, Pai eterno e todo-poderoso. Esse é Jesus Cristo, o nosso Deus. Mas o próprio Cristo falou sobre si e equiparou-se à Trindade, ao poder de Deus. O próprio Cristo falou sobre si, sobre o seu trabalho, sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, no sentido de ser Ele o próprio Deus. Ele equiparou a sua atividade como sendo ela divina, uníssona com o Pai. Veja comigo lá em João capítulo 5, verso 17. João capítulo 5, verso 17. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Nós estamos na mesma atividade. Nós trabalhamos desde a eternidade, estamos sustentando todas as coisas desde a eternidade. E nesse exato momento, irmãos, enquanto eu e você aqui estamos, Jesus está diante do trono intercedendo por nós. E aqui na terra está o Espírito Santo intercedendo por nós, diante de Cristo, com gemidos inexprimíveis. A Trindade está trabalhando como divina, como eterna, mantendo a sua própria palavra de redenção, de salvação sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, mantendo o seu propósito de vida eterna para os que creem e de condenação eterna para os que não creem. A Trindade o tempo todo trabalha. Jesus equipara-se, portanto, à atividade divina, porque Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. Veja comigo também João capítulo 16, verso 28. João capítulo 16, verso 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Veja 17, capítulo 5, 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Veja a unidade e a unicidade de Deus, como sendo trino e exercendo tudo ao mesmo tempo, consubstancialmente vivendo entre si e operando poderosamente o seu plano. Jesus é Deus. Nunca se esqueça disso. E é interessante, irmão, que há um momento que me chama a atenção. Jesus aqui assumiu algumas prerrogativas, de algum direito especial sobre os atributos divinos. Veja comigo aí Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali
eu estarei no meio deles. Qual é esse atributo, irmãos? Onipresença. Ele está em todos os lugares. Ele está regendo o mundo, Ele está regendo a sua igreja, Ele está no meio da sua igreja. E hoje nós estamos em culto aqui, em vários lugares da cidade, no estado, no Brasil e no mundo, estão cultuando ao Senhor Jesus, e Ele está aqui, como está em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele é Deus. E outro ponto importante é que esse Jesus, que é Deus, que é eterno, Ele exige de mim e de você rendição e lealdade. Veja comigo aí em Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue também, não é digno de mim. Jesus exige lealdade daqueles que se professam cristãos. Daqueles que se professam cristãos. Seu pai não quer vir para a igreja, muito bem, venha para a igreja. Seu marido não quer vir para a igreja, venha para a igreja. Sua esposa não quer vir para a igreja, venha para a igreja. Mas não querem orar? Ore você. Eles não querem ler a Bíblia, não estão ouvindo o seu chamado para orarem juntos? Ore você. Jesus precisa ser mais amado do que pessoas. Jesus precisa ser mais amado do que os meus próprios bens, minhas próprias vontades, do que a minha carreira. Jesus precisa ser mais amado do que as coisas que me cercam, as coisas que tenho. Jesus precisa ser mais amado do que a minha própria condição. Porque às vezes eu estou num momento de berço esplêndido, de bolso cheio, então eu me vejo tão independente a ponto de não precisar mais adorá-lo. Ou quando estou num momento difícil, quando o bolso está vazio, quando a alma está deprimida, quando o físico está debilitado, então eu não consigo também render graças, pelo contrário, eu jogo a culpa nas costas dele. Nós temos essa facilidade de nos encontrarmos desleais. Mas Jesus está dizendo que este amor, acima de tudo, deverá ser também acima de qualquer circunstância, porque esse Jesus, que é o próprio Deus e que é eterno, Criador, Ele exige-nos lealdade. E ponto. Porque Ele é Deus. É por isso que eu não tenho como viver parte da minha vida estendendo as minhas mãos e cantando musiquinhas ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu me afundo aonde há pecaminosidade. Ao mesmo tempo eu flerto com toda a linguagem mundana, estilo mundano de ser, e consumo todas as coisas que o mundo consome, e no domingo, como um bom católico apostólico romano, eu venho e presto a minha missa de forma evangélica, num templo evangélico, tradição apenas. Não é assim que funciona, meus irmãos. Este Cristo, que é Deus, que é Criador, que é eterno, exige lealdade. E se não for um amor desta forma, não é amor. E se digo que amo, mas não é dessa forma que Ele estabelece para ser amado, eu não amo, e ponto. Nós precisamos entender isso. João está começando o seu evangelho, e os seus leitores ali da época, sejam judeus, sejam gregos, e hoje, na nossa época, precisamos ter consciência de que esse Jesus que está sendo revelado ali, Ele é o próprio Deus. E que amou de tal maneira, e que jamais aceitará receber um coração dividido em muitos amores, e que jamais receberá uma adoração onde de segunda
a sábado eu tenho outras prioridades. Não, essa adoração ele não recebe. E que jamais receberá uma adoração sem um verdadeiro arrependimento. Jamais. Porque Ele é Deus. E não é de qualquer forma. E não é de qualquer maneira. Porque o seu caráter é perfeito. Porque o seu zelo que criou todas as coisas e o plano salvífico é perfeito. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo reconhecem isso e se achegam diante dele em arrependimento, quebrantamento e extrema lealdade. Portanto, volte aí em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Entendemos, portanto, que do verso 1 ao verso 3, João diz que Jesus é o próprio Deus, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas. Agora um outro ponto interessante, versículo 4 e 5, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. É interessante que agora João narra um pouco dos feitos desse Jesus encarnado, desse Deus encarnado. João narra um pouco do que ele viu. Ele viu esse Cristo que por onde passou, as trevas caíram por terra, que por onde passou os demônios se prostraram amedrontados, que por onde passou o paralítico andou, o cego tornou a ver, o surdo voltou a escutar, que por onde passou transformou famílias, que por onde passou salvou aqueles que estavam na prostituição, que por onde passou saciou a fome do faminto, a sede do sedento, que por onde passou e havia escassez de alimento e fez brotar para suprir. O Jesus da história dissipa todas as trevas. Mas por que ele está dizendo isso? Não somente porque ele viu, mas porque o Jesus, que estava na criação de todas as coisas, dissipou as trevas e o caos da matéria, que era a terra sem forma e vazia. Aonde esse Deus Todo-Poderoso toca, seja o caos que houver, tudo se fará em grande luz, em bênçãos, em salvação. É por isso que ele está dizendo que Jesus, ele é o Jesus eterno, ele é o Deus eterno, mas ele é o Deus da história, ele é o Deus da Bíblia, ele é o Deus que se revela, e sobre o caos da nossa vida, ele brota a sua luz, e as trevas não podem resistir. Não podem resistir. O pastor André citava ontem aqui para os jovens que as portas do inferno não prevalecem aonde a luz do Senhor Jesus chega. Então, portanto, irmãos, seja qual for a treva da sua vida, se Jesus aí está, elas cairão por terra, elas não prevalecerão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Deus Criador, Ele é Deus eterno. E em seguida, diz aqui no versículo 6, houve um homem. Então agora começa a narrar um pouco a história do Jesus da Bíblia. O Jesus eterno, o Jesus Deus, o Jesus que é a luz e que faz com que as trevas sejam dissipadas. Mas agora ele vai narrar um pouquinho Jesus da história bíblica. E diz um homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui o João Batista. Ele veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas ele proclamou, testificou sobre a luz. Esse texto nos remete a Isaías 40, versículo 3 e 5, que diz: a da voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, Deus o tempo todo nos preveniu, dizendo que se manifestaria em carne e anteciparia o início do seu ministério por um profeta que andaria gritando arrependimento, que andaria proclamando no momento em que Jesus estivesse para começar a atuar no seu ministério. Aquele seria o tempo do grande arrependimento, aquele seria o tempo dos homens ouvirem e se inclinarem a essa palavra, porque o ano aceitável do Senhor seria estabelecido, porque o tempo da graça teria chegado. Portanto, Jesus que é eterno, o Jesus que dissipa todas as trevas, é o Jesus do Antigo Testamento profetizado, e que se manifestou em carne, e que morreu na cruz do Calvário.
Por que ele precisou dessa introdução? Por que antes de falar da salvação, ele falou de Jesus como sendo Deus eterno? Por que antes de falar da salvação, ele falou que Jesus dissipa todas as trevas? Por que antes de falar da salvação, ele falou que esse Jesus é o Jesus prometido? Veja comigo então o versículo 11. Ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Gênesis 1:26. Façamos a Trindade uníssono. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele veio para o que era seu, porque aquele que era seu pecou, e em Adão todos morrem. Foi por causa do pecado de Adão que a morte entrou no mundo. Foi por causa do pecado de Adão que esse cansaço que você está hoje, e eu também, cansaço físico, mental, emocional, foi por causa de Adão que isso chegou até nós. Foi por causa de Adão que nós trabalhamos de sol a sol, mas com grande fadiga. Antigamente se trabalhava, mas sem sentir. Adão tinha uma atividade no jardim do Éden, mas não se cansava, era renovado o tempo todo. A partir do pecado, as dores do trabalho chegaram até nós, as dores do parto. A terra padece por causa do pecado de Adão. A enfermidade nos alcança nesse corpo debilitado por causa do pecado de Adão. É por isso que foi necessário ele vir para o que era seu, porque na sua própria profecia diz que o nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio para o que era seu, para cumprir a sua promessa de redenção sobre o seu próprio patrimônio, a sua imagem e semelhança, os que foram criados a sua imagem e semelhança. Ele veio para o que era seu, o Jesus eterno, o Jesus Deus, o Jesus que resplandece sobre toda a treva a sua luz, o Jesus que é o Jesus da Bíblia, prometido no Antigo Testamento, se manifestou. Ele é fiel com a sua própria palavra, ele honra a sua própria palavra, ele cumpre a sua própria palavra. Isso é amor zeloso, e não somente prometido, mas visto. Nós temos hoje uma degradação no que diz respeito a honrar a palavra. Os políticos são a decepção do mundo. Triste é quem espera alguma transformação através de deputados, vereadores, prefeitos, senadores e presidentes, ou seja lá, reis ou primeiros ministros. Engana-se quem vota e dá o seu voto a um pedaço de carne miserável como eu. Esses homens jamais resolveram coisa alguma na face dessa terra. E na grande maioria desses sistemas são conduzidos diretamente pelo anticristo. Nós temos hoje, no nosso caso, no querido Brasil, o dinheiro dos nossos impostos que sustenta o SUS, agora sustenta o candomblé. Porque o candomblé é uma extensão do SUS agora. O nosso querido presidente, ele assinou isso. O candomblé é um lugar de cura. A cloroquina não podia. Só tinha 50 anos no mercado, mas ela não podia. Mas o candomblé agora pode, uma extensão. Então nossos impostos cairão na conta. E lembrando que o Estado é laico, né? Ou era, agora não é mais, porque parece que assumiu uma posição religiosa e cultural no nosso Estado. Então nós estamos nesse pé. É isso que se espera de homens. É isso que se espera de homens. Então tudo isso vem por causa do pecado de Adão. Mas Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua promessa. E ele veio como prometeu. E ele se manifestou em carne como prometido. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso. Ele está em nosso meio. Ele veio, irmãos. Deus faz concretizar a sua promessa e ninguém barra isso. E olha que foram muitos os cativeiros do Antigo Testamento que tentou dizimar o povo da onde Jesus viria.
persas, os babilônicos, os assírios, midianitas, moabitas, tantos que se levantaram contra o povo, por meio de quem Jesus viria, e de forma alguma triunfaram. Jesus veio. Glória a Deus por isso. Ele cumpre sua promessa. Mas seja o coração humano em pecado, diz o texto no versículo 11, mas os seus, aqueles aqui para quem ele veio, não o receberam. E olhando assim, causa-nos um espanto, uma certa tristeza em ler esse texto, não é? Você fala, poxa, como é que pode? Não? Pode, irmãos. Se nós que estamos vivendo debaixo do sacrifício consumado e do Cristo ressurreto, somos capazes de nos entregarmos à pecaminosidade e à vida no estilo mundano, e depois entrarmos numa igreja e levantarmos as nossas mãos como tudo estivesse tudo bem, então nós somos capazes sim de negar os mesmos que ele veio. É por isso que Jesus vai voltar e não vai encontrar muitos que deveriam estar ali. Poderão até estar congregando, mas não são filhos de Deus. É por isso que Jesus vai separar ovelhas e bodes. É por isso que Jesus vai trazer as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, e as ovelhas herdarão o reino dos céus, e os outros serão condenados eternamente. Ele cumpriu a sua palavra, ele se manifestou, e tudo o que precisava ser feito por mim e por você já foi feito. Por mim está bom demais. Deus não precisa me curar. Deus pode acabar com a minha vida agora, nesse instante eu estou plenamente satisfeito. Deus não precisa me encher de bens ou de prosperidade, porque a prosperidade em mim é a pessoa de Jesus Cristo, basta. Porque essa prosperidade chamada Jesus Cristo me transforma num ser cheio da sua graça e eterno, e que viverá com ele por toda a eternidade. Não há nada melhor ou maior do que isso, que já foi construído e já foi consumado na cruz do Calvário. Já nos bastaria para servi-lo e amá-lo da maneira correta e viver para ele da maneira correta. Mas ele veio para que assim, mas os seus não receberam. Sim, nós somos capazes, irmãos, de mesmo tendo todo o registro suficiente, toda a revelação total de Deus para nós somos capazes de vivermos fora disso e de não recebê-lo. Uma coisa é olhar para o texto, e uma coisa é imputar sobre esses judeus, esses gregos, que são os leitores primários, um pecado, porque como pode? Eles ouviram, eles viram, Jesus estava ali, Jesus os visitou, Jesus tocou, Jesus ensinou. Irmãos, mesmo para nós, todos os ensinos e vida e tudo que precisamos está registrado no livro. É interessante cuidar de Deus na história, compartilhar com os irmãos. Quando você pega os registros arqueológicos, você percebe que os primeiros povos, como os sumérios, foi dos sumérios que partiu a escrita. E nos seus registros históricos, a arqueologia mostra uns fatos interessantes dos sumérios, uma vez que a arca ficou entre a Armênia e a Turquia, aquela região da Babilônia, de Ur, muito próximo. E ali nos registros dos sumérios está escrito que nós somos a descendência dos que foram poupados no dilúvio. Dos registros históricos escritos pelos sumérios. E são de fato. E é interessante que Deus deu essa graça para esses primeiros povos sumérios, a graça da escrita, para que todo o seu testamento, então, um dia começasse a ser escrito e chegasse até nós, para ser para nós o juiz que nos absolve ou nos condena. Ele deu essa habilidade para construir a sua história e registrar a sua história num testamento que pode ser a nossa grande herança para vivermos com Ele por toda a eternidade, porque esse testamento revela o Deus que se encarnou, que se fez homem, que morreu na cruz do Calvário. Ou nós podemos não receber. Temos que tomar cuidado
coração, que às vezes se encontra dividido nas paixões. É muito comum hoje termos no meio cristão casais namorados vivendo uma vida sexual ativa e nem passaram pelo casamento. As festas de casamento cristãos regadas a bebidas, aos funks, aos sertanejos e toda aquela letra de devassidão, de traição. E nós cantamos às vezes mais alto esse tipo de música do que nos manifestamos no momento do louvor da adoração. Alguns peregrinam longas distâncias para estar no meio desses lugares onde esses cânticos são cantados. E que na verdade nem existe mais música sertaneja. Você não vai achar com facilidade canções que dizem: a Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto, eu amo essa música. Isso é música sertaneja. Não, você já sabe, você gosta, né? Não é? Mas você não encontra muito isso mais, não. Raro isso aí. É raro. Hoje você encontra um tipo de letra. Eu peguei aquela do outro, depois ele pegou de mim. Não é? É esse tipo de letra. E aqueles que se dizem cristãos, eles caminham longas distâncias para estar nesse lugar. E canta, e canta, e solta a franga. Tem uns que até saem do armário. Dá risada, é verdade, pode rir, é verdade. Esquece, né? Esquece que é homem, esquece que é mulher, nem sai do armário. Quando está muito, a cabeça está louca. Mas quando chega na igreja, meus irmãos, começa a cantar uma tristeza. O som nem sai da boca, só dupla. Eu não entendo então que transformação que houve. Que Jesus que habita num indivíduo como esse? Não casa com o que está escrito, não casa com o que a palavra de Deus diz. Então, tem alguma coisa errada. Ou Deus errou, ou eu errei. É mais provável que eu tenha errado. Ele é perfeito. E eu não. Então é possível, irmãos. Ele veio para o que era seu. Tudo que ele tinha que fazer foi consumado na cruz do Calvário. Mas eu e você podemos não recebê-lo e viver de outra maneira, viver como a gente acha que é. Aliás, hoje em dia, né, já relativizaram a Bíblia. Bíblia de estudo inclusiva, tiraram todos os textos que condena a prática homossexual. Já foram tirados, já tem a Bíblia de estudo inclusivo. Essa é o tipo da Bíblia que você não precisa comprar. Nós temos aí o Ed René dizendo que o livro de Filemão pode ser tirado da Bíblia porque não tem nada inspirado. Meu Deus, eu preguei aqui uma vez 4 domingos sobre Filemão. Tem muita coisa a nos ensinar. Em Filemão nós aprendemos a graça. Em Filemão nós compreendemos o perdão. Em Filemão nós compreendemos o Cristo da reconciliação. Em Filemão nós aprendemos o servir. Em Filemão nós aprendemos o cuidado com o irmão que é mais fraco na fé. Em Filemão nós aprendemos a inserir aquele que é mais fraco na fé agora e recebê-lo e ser para ele fortalecimento. Então hoje as pessoas estão lendo a Bíblia e apenas tomando algumas partes que lhes são de interesse, mas se esquecem de ler a Bíblia entendendo que o maior interessado deveríamos ser nós naquilo que Deus fez e está por fazer ainda em sua vida. Deveríamos ler as Escrituras e inclinar o nosso coração em arrependimento e obediência à sua palavra, e sim, esmurrar a própria carne, esmurrar os desejos da prática pecaminosa. Não há como evitar a tentação, há como evitar a prática da tentação. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Sim, o Cristo Deus da eternidade, o Cristo que resplandece a luz sobre as trevas, o Cristo prometido pela Bíblia desde o Antigo Testamento,
É o Cristo que se manifestou e veio e cumpriu a sua palavra, o que ele não pode mentir, ele é leal à sua própria palavra. Mas os seus não o receberam. Nós temos uma boa notícia, irmãos. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, exousia essa palavra, que é poder, autoridade e influência. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Até então, sem Cristo, nós não somos filhos de Deus. Todo mundo não é filho de Deus. Está escrito aqui. A todos quantos o receberam. Esses sim, receberam dele o direito de se tornar filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz que nós éramos filhos da ira e de toda a condenação e do juízo de Deus. Fora de Cristo, nós somos filhos do diabo e de toda influência maligna. Mas a partir de Cristo nos tornamos filhos de Deus. Bom, então esse Cristo que é eterno, que é o próprio Deus, então esse Cristo que resplandece a sua luz sobre as trevas, então esse Cristo prometido no Antigo Testamento, e esse Cristo que veio para os que nasceu, ao mesmo tempo que o negam, mas também nós podemos recebê-lo. E numa simples conta, num simples pensamento lógico, matemático, assim como 2 mais 2 é 4, eu sem Cristo já estou condenado. E se confesso a Cristo, mas não vivo como Cristo, e nem mesmo conheço a sua palavra, nem mesmo me aplico em conhecê-la, então, pode esquecer, meu irmão. Não há legitimidade nessa filiação. Uma das coisas que Cristo promove naquele que nasce de novo pelo Espírito é o desejo de conhecer o seu Criador. E os olhos daquele que de fato nasce de novo e tem um encontro genuíno com Cristo é mergulhar nas Escrituras, porque ali ele encontra o seu Criador de maneira plena. E não somente os olhos se inclinam às Escrituras, mas as Escrituras fazem parte da sua vida, da sua prática de vida. E ele vive o corpo de Cristo. Ele vive a doutrina, ele vive a comunhão, ele vive a oração, ele vive o partir do pão, o servir. E ele vive a manifestação dos dons que o Espírito deu a ele para servir a igreja. E ele vive a proclamação do Evangelho lá fora, porque de fato ele é filho. Alguns olham para mim e falam: você é parecido com seu pai. Você é parecido com sua mãe. Já falaram isso com você também? Não, você parece com sua mãe, com seu pai. Você traz na genética, no biológico, no sangue, e não dá para falar que não é. E até no jeito. Não dá para não ser. Tudo coopera, tudo traz as claras se você é filho de seu pai e sua mãe. O jeito de viver, de falar, de agir, trazem a lembrança de quem te gerou. Uma vez gerado pelo Espírito, os que nasceram não da carne, nem da vontade da carne, nem do céu, mas do Espírito de Deus, trazem em si as marcas daquele que o gerou para uma nova vida. Trazem em si as marcas de Cristo, a vida de Cristo, a alegria que Cristo promove. Trazem em si o conhecimento de quem Ele é e o adoram como Ele é. Não é à toa que Jesus, ao falar com a mulher samaritana, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Na compreensão e na prática, porque conhecem quem é o Senhor de toda adoração. O texto, portanto, de João nos chama a atenção, irmãos. Primeiro, para termos um olhar sobre Jesus Cristo, Deus de toda a eternidade, o Criador. Então não é qualquer coisa de qualquer forma, mas há um critério. Nos revela que esse Cristo, ele dissipa as trevas. Então, se em meu coração, em seu coração há uma inclinação em áreas da nossa vida
Permita que Cristo resplandeça a sua luz. Perdoe e fortaleça-o nessa área. Nos revela o Cristo da Bíblia, do Antigo Testamento, a qual muitos cristãos nem mesmo conhecem. Poucos são os cristãos de 10, 15, 5 ou 2 anos que leram a Bíblia inteira. Isso é triste. É um amor que prefere só um relacionamento de paixão, que não quer muito conhecer aquele a quem ama. Nisso já não existe amor, porque não há profundidade no relacionamento. O famoso namoro de 10 anos, namoro de 15 anos, namoro de 20 anos, que não sai do namoro, o cara não quer muito uma profundidade no relacionamento, nem uma aliança espiritual diante de Deus e diante de muitas testemunhas. Então não é amor, não é legítimo. Precisamos temer esse Cristo que é o próprio Deus e é eterno, uma vez que o que ele precisava ter feito, ele fez, e não há mais nada que ele faça e tenha necessidade de fazer por nós. Tudo já foi feito para a nossa salvação. Então nós temos que tomar uma decisão. Se diante do que ouvimos sobre o Cristo Deus, eterno, poderoso, vamos recebê-lo definitivamente, ou vamos nos enganar achando que podemos caminhar com Ele e com o mundo, ou vamos nos enganar negociando e nos vendendo para o que achamos, ou nos vendendo para a nossa própria vontade, que parte de um coração corrupto, doentio. Esta é a noite de reconciliar, essa é a noite de reatar o relacionamento devido, exigido por Jesus Cristo, e não sugestionado. Jesus é Deus, por isso que Ele não dá sugestão, Ele dá ordem, e amá-lo como o próprio Cristo nos ensinou, mais do que tudo, mais do que a minha e a sua própria vida, amá-lo sobretudo. Esses são os filhos legítimos, a quem Ele deu o direito de serem conhecidos, reconhecidos como filhos de Deus. Esses não nasceram da carne ou do sangue, mas da própria vontade de Deus. Quem nós somos nessa história? O que a nossa vida tem mostrado? O que a nossa vida tem refletido? O que ou a quem de fato amamos? É tempo de pararmos um pouco, irmãos, e pensarmos mais seriamente, sabe, acerca da salvação. Nós abandonamos os nossos lares, abandonamos o ensino dos nossos filhos, abandonamos a Bíblia para eles. Nós queremos saber o quê? Que os nossos filhos estudam, não é? Estuda português, estuda matemática, estuda ciências, física, química. Nós queremos que os nossos filhos trabalhem, né? Façam cursos. Nós brigamos por eles. Por isso, né? Nossa, hoje, olha a lição, você tem um trabalho, né? Como que você tirou ali na prova? Nem sei se tem isso aí. Mas tirou 0 na prova. E a gente fica. Como é que você não leu a Bíblia hoje? É difícil. Como é que você não orou hoje? Isso aí é difícil. Você fez o seu devocional hoje? Você pegou a palavra de Deus hoje? Para alguém? Você serviu a sua igreja local hoje, filho? Por que não?
É por isso que está tão longe essa ideia de luz resplandecer sobre as trevas. Nem se fala isso. É por isso que está tão longe a realidade do Cristo do Antigo Testamento, o Cristo do Novo Testamento, o Cristo hoje, vivo hoje. Então nós combinamos com o pecado para que o pecado se assemelhe nos nossos lares. E pessoalmente, individualmente, nós também assim o fazemos por decisão própria. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Nós trocamos, irmãos, facilmente a presença de Deus por coisas que nós talvez inconscientemente ou conscientemente prezamos e gostamos mais de fazer. Facilmente a gente negocia isso. O futebol é mais atrativo, não é? Uma festa é mais atrativa do que um momento de oração, do que um momento de louvor, do que um momento de devoção, de devocional. O tempo com os amigos ou com amizades torna-se mais atrativos. O emprego é mais atrativo, o salário é mais atrativo. A carreira acadêmica é mais atrativa. É porque nós não conhecemos ou nem reconhecemos Jesus como Deus. Porque se de fato isso ficasse impregnado no nosso coração, seria diferente. Mas o fato é que Jesus nos estende um tempo de arrependimento e de muita graça. Porque Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Então há tempo de nós o recebermos de fato. Que Ele encontre um lugar em nós em que Ele não seja apenas reconhecido como Salvador, mas como Senhor. Então temos um Senhor, e tendo um Senhor, nós temos que ponderar o que fazemos, o que falamos, para onde vamos, com quem vamos, o que comemos, o que bebemos, como agimos, o que ouvimos e como nos comportamos. Porque não pode mais ser do nosso jeito, porque nós temos um Senhor que manda, que exige um amor que não é de qualquer maneira. E então aqueles que nasceram de novo correspondem facilmente a isso. Há um tempo de pensar sobre o nosso relacionamento com Cristo, que é o próprio Deus, e que se manifestou, e que já morreu na cruz, e que ressuscitou. E nós precisamos tomar uma atitude dentro do que nós vamos fazer com isso hoje. É por isso que João, antes mesmo de dizer que o que Deus amou o mundo de tal maneira que já conheceu Cristo, é o próprio Deus. É o Deus que dissipa todas as trevas. É o Deus prometido por toda a Escritura e que já se manifestou, está em nosso meio. E somente esse Jesus promove a salvação. Somente por intermédio de Cristo nós podemos ser salvos. Eu sou um admirador de Paulo, eu sou um admirador de Pedro, eu sou um admirador de Neemias, que a gente tem falado dele aqui esses dias. Eu sou um admirador de Tertuliano, de Orígenes, de Jerônimo. Sim, a história desses homens de Lutero, de Agostinho, de Armínio, de Calvino, mas nenhum deles fazem diferença alguma no aspecto da eternidade ou salvação da minha vida. Os meus joelhos jamais se prostrariam, eu não faria jamais uma oração para esses homens. Eles não são dignos de adoração, não são dignos de oração, não são dignos
de louvor, de honra. Porque só existe Cristo que nos media a salvação. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque Ele é o próprio Deus. Nenhum outro. Nenhum outro. E a única maneira de conhecê-lo, meus irmãos, infelizmente não tem nada a ver com as nossas emoções. Tem a ver com o que está escrito. Nós brasileiros somos muito levados às emoções. Caloroso. Mas o nascido de novo, ele caminha pelo que está escrito. O Senhor pregava aqui ontem, né? Medita na lei, de dia e de noite. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. As Escrituras testificam de mim. Então nós temos que caminhar com o nosso cristianismo aqui, conhecer completamente, inteiramente o Deus que aqui se revela. Hoje há, portanto, a necessidade de uma reconciliação com Jesus Cristo. A nossa alma tornou-se muito secularizada, mundana em muitos aspectos. Meus irmãos, não é de qualquer forma. Quem amar qualquer pessoa, qualquer coisa mais do que a Cristo, não é digno de Cristo. Isso é Ele que disse. Então, quem nós somos nessa história? Como está a nossa vida? A nossa declaração de amor, se é que ainda existe, quando nós dizemos: Senhor Jesus, eu te amo. Há legitimidade nisso? É coerente com as Escrituras a forma do meu amar? Quem eu sou? E nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso e levasse essa reflexão para a sua casa. E quem sabe compartilhar até mesmo com seus filhos, com a sua família durante a semana ou no GPS. Isso precisa ficar muito bem consolidado no nosso coração. Porque é dessa forma, irmãos, que o Cristo Deus existe que vivamos. Nada menor que isso, nada pior que isso. E Ele é Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento, Senhor, que o Senhor nos dá aqui, de adoração, de louvor, ó Deus, e também de aprendermos a Sua palavra, por ela sermos confrontados, por ela sermos, ó Deus, moldados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo zelo que encontramos em Ti, quando lemos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer ver em cada texto, ó Deus, no Antigo Testamento, a promessa sobre Cristo. E quando olhamos para o Novo Testamento, Cristo presente, o Cristo entre nós, o Deus, o Emanuel, Deus conosco, o Deus Criador de toda a eternidade, o Deus Senhor do tempo, o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, se fez carne, habitou entre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por clarear nossa mente, por trazer luz sobre as trevas da nossa mente e do nosso coração, porque rapidamente, às vezes, ó Deus, nós nos vemos distantes e vamos abandonando a verdadeira forma de amá-lo, exigida por Cristo. Nessa noite nós chegamos a Ti e pedimos um perdão e nos arrependemos. Perdoa-nos, Senhor, quando abandonamos a prática da oração pessoal, individual, quando abandonamos juntamente com isso a prática da palavra,
do estudo da palavra, do meditar nas Escrituras, do conhecer os textos bíblicos, nos perdoe. Nós estamos tão acostumados, ó Deus, a ouvirmos tanta coisa sobre Cristo na internet, e que nós preferimos parar de pensar e meditar, e procuramos pacotes prontos que nos satisfaçam. Que o Senhor nos perdoe, que os nossos olhos possam se inclinar às Escrituras, e o nosso coração em obediência. Perdoe-nos, ó Deus. Sabemos que o Senhor veio para os que eram os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perdoe-nos, ó Deus, por talvez balançarmos na fé nesses dias ou nesse tempo. Recebe-nos em tua presença, Senhor. Que o Senhor seja o nosso Salvador e Senhor, seja o governo sobre a nossa vida, seja o Todo-Poderoso e o governo sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade, sobre o nosso sentir, sobre as nossas motivações e intenções. Perdoa-nos, Deus, quando oferecemos resistência à obediência à tua palavra. Nos perdoa. Inclina o nosso coração, Pai. Encontre em nós um coração ensinável. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece a minha vida, a vida dos meus irmãos. Uma vez que estamos vivendo um tempo, Senhor, estamos vivendo um tempo de tantos enganos, ó Deus, e de tantos levantes do mundo pagão contra a igreja, e ao mesmo tempo enganadores, lobos que se encontram travestidos de ovelhas, que vêm com frases prontas, de efeito, mas não tem contexto bíblico, e tem enganado muitos. Perdoe-nos, Pai, por darmos ouvidos a essas coisas. Perdoe-nos, Pai. Que o Senhor nos renove nessa noite, renove o nosso compromisso com o Senhor, a nossa vida cristã, Senhor, o nosso caráter de filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero orar também, Deus, para que o Senhor possa estar agindo nas mais variadas necessidades que o Senhor encontra aqui na vida dos meus irmãos, na minha vida, nessas pessoas representadas aqui na caixa de oração. Que o Senhor se manifeste, Senhor, fortalecendo os meus irmãos nas suas mais diversas lutas, Pai. Ó Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor renove a fé, o ânimo, e que mesmo em dias difíceis possamos olhar para os céus, pensar nas coisas que são do alto, lembrarmos que trazemos a esperança de Cristo em nós, ou seja, a esperança da glória, e que em breve, muito em breve, contigo estaremos por toda a eternidade. Que isto nos console, que o arrebatamento da igreja, que o encontro com Jesus Cristo nos ares nos console, mesmo nos dias difíceis que temos passado, possamos permanecer firmes na oração, na doutrina, na palavra, na comunhão, no servir a Cristo. Senhor, fundamenta-nos mais e mais no teu querer, na tua vontade. Age, Senhor, providenciando todos os recursos necessários na vida de meus irmãos, na minha vida, recursos espirituais, emocionais, materiais, profissionais, enfim, Tu és Senhor da nossa vida. Senhor, e que de maneira alguma venhamos abrir mão de buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Que o Senhor não encontre em nós um coração dividido, não encontre em nós
dois senhores. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelas famílias aqui representadas, pais, filhos, cônjuges. Guarda, Senhor, as famílias. Guarda o coração dos filhos, do pai, da mãe. Guarda-os em Ti, Senhor. E que as famílias aqui possam diariamente convidá-lo para estar em seu lar. Diariamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toma o Teu povo. Abençoa poderosamente. Toma esta semana em Tuas mãos, Pai. Afinal de contas, Tu és Senhor de tudo. E guia-nos, ó Pai, a toda a verdade pelo Teu Espírito Santo. Nos dá discernimento, sabedoria para escolher, para decidir, para falar, para agir. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda-nos em Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, consolação, conforto, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana para vocês.